Olá, acadêmicos! Olá, acadêmicas! Sou o Mestre Paraíso e hoje iremos iniciar o nosso curso de Direito Penal. Esse curso é importantíssimo que vai ajudar vocês a alcançar o seu objetivo, seja ele no Ministério Público, na magistratura ou para ser aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos focar no objetivo. O que está acontecendo no mundo externo não interessa para vocês. O foco é no estudo. Nós precisamos criar uma metodologia de aprendizado. Sabemos que é difícil. Você levanta cedo, trabalha o dia inteiro, sai correndo do trabalho, vai para sua faculdade, pega um ônibus lotado, metrô. Então, nesse período, você pode utilizar a tecnologia ao seu favor. Coloque o fone de ouvido e vai ouvindo as nossas aulas. Aproveita, já dá uma força aí no canal Mestre Paraíso, ativa o sininho, faça a sua inscrição e vamos juntos trabalhar para alcançar esse objetivo. E vamos iniciar falando dos crimes contra pessoas, que é no seu artigo 121, onde vamos conhecer o homicídio. O homicídio é um tema que ele é muito cobrado em qualquer lugar, qualquer prova que você for realizar, será cobrado o homicídio. Então temos que começar falando da sua definição legal. Eu acredito que a definição legal de homicídio é a mais fácil e mais básica de todo o nosso Código Penal, em seus 361 artigos. Porque ele diz assim, artigo 121, homicídio, matar alguém. Fácil, né? Mas você, se for cobrado por uma banca examinadora, essa é a resposta que você pretende dar para quem está cobrando ali, você naquele momento que você se preparou tanto? Não. Precisamos dar uma definição mais bonita, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos falar de Nelson Hungria, que ele foi um importante jurista brasileiro. E olha que legal, ele conquistou tudo que nós estamos trabalhando, né? Para alcançar. Ele foi delegado de polícia, ele foi desembargador do Tribunal de Justiça, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, olha, tem bastante, né? Ele conquistou quase que tudo que nós estamos sonhando aqui. Tudo para que nós estamos trabalhando, esse homem conquistou. Então vamos utilizar essa sabedoria ao nosso favor. E ele falava que o homicídio é o tipo central dos crimes contra a vida. E por que ele dizia isso? Porque o homicídio é aquilo que choca. Sempre tem uma família envolvida, sempre há sofrimento. Então ele falava que o homicídio é o crime por excelência. E ele também achava que era um crime que era o que mais chocava a humanidade. Por quê? Ele tem um senso de violação, ele tem um senso moral, ele alcança um senso médio assim na nossa humanidade, na nossa coletividade, no meio que a gente vive. Ou seja, controlar o homicídio era uma forma, né, de você mostrar que você estava morando numa civilização humanizada. Então ele tinha essa visão do homicídio. Então imagina você respondendo, né, que é o crime por excelência, né? Segundo Nelson Hungria. O examinador falou, tá aí um candidato ou uma candidata estudioso. E sabemos que para nós estudarmos homicídio, nós temos que entender os sujeitos do homicídio. Que o homicídio, na verdade, nós vamos começar a estudar com o homicídio comum. O que é um homicídio comum? No seu sujeito ativo, nós podemos falar que ele se trata de um crime comum. Por que crime comum, Mestre Paraíso? Simples. Porque qualquer pessoa pode cometer um homicídio. Eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, um professor falou o seguinte, você pode falar, eu nunca irei roubar, eu nunca irei cometer um artigo 171, um estelionato, mas você nunca pode falar que não irá cometer um homicídio. Porque o homicídio você também pode cometer para salvar alguém, para salvar a si próprio. Então o homicídio, ele já inicia com essa força, né? Porque o homicídio você pode cometer para até se salvar ou salvar terceiros. Então ele tem no seu sujeito ativo, crime comum. Qualquer pessoa pode cometer. E no seu sujeito passivo, também temos novamente um crime comum. Porque qualquer pessoa também pode ser vítima de um crime de homicídio. Sendo assim, estamos diante de um crime bicomum. Já tinha ouvido falar nisso, acadêmico? Já tinha ouvido falar em crime bicomum, acadêmica? Tá aí. Então, quando for perguntar para você sobre o homicídio, você fala que trata-se de um crime bicomum. Porque qualquer pessoa pode cometer, tanto no sujeito ativo como no sujeito passivo, qualquer pessoa pode ser vítima. E tem um destaque importantíssimo sobre o homicídio. Você sabia que o artigo
que o artigo 59 do Estatuto do Índio, ele fala que no caso de um crime cometido contra uma pessoa, onde o ofendido seja um índio, você vai ter um aumento de pena. Mas olha que interessante, não é qualquer índio, tem que ser um índio não integrado. Mas professor, o que é esse índio não integrado? Quando nós falamos de índio não integrado, nós temos que lembrar aquele índio que está morando ali naquela comunidade indígena, que ele tenha características de uma comunidade indígena, ou seja, é aquele índio que anda pelado o dia inteiro, ele não tem um celular, ele vive da caça, ele vive da pesca. Tem que ser um índio não integrado, não pode ser um índio que já esteja hoje convivendo com uma vida normal aqui na nossa sociedade. Hoje temos vários povos indígenas que trabalham, estudam. Eu tive um aluno que era índio, foi muito bacana ter contato com ele lá, ele contando da história dele, só que ele não queria mais voltar para a aldeia dele. Ele já estudava com a gente, ele já tinha o trabalho dele, então ele preferiu sair da aldeia que ele morava e começou a viver normalmente seu dia, estudava com a gente lá, era um cara muito engraçado, né? Porque eu falava, como é que funcionava lá? Eu era muito curioso para saber como é que funcionava na aldeia, onde ele trabalhava ali, onde ele fazia suas atividades, e ele falou que tinha 3 mulheres. Já pensou se pudesse ter aqui no Brasil 3 mulheres? Eu falei, caramba, 3 mulheres? Tem cara que não dá conta de uma, como é que você vai ter 3 mulheres? Eu falei, o chefe da minha aldeia tem 8. Eu falei, meu Deus do céu, vocês tomam o quê, hein, meu? Imagina só, 8 mulheres o cara tinha. Eu acho que fiquei espantado com 3, mas o quê? Isso é uma característica de uma tribo indígena. E faz parte da cultura deles, um homem tem 3 mulheres, o chefe tem 8, né? E eu lembro que eu brincava com ele e falava, mas o que vocês tomam aí pra ter esse gás todo, pra ter 3, 8 mulheres? Fala, não, professor, tem uma erva lá que a gente toma, que dá uma força pra gente. Falei, cara, antes de ir embora, você tem que me arrumar um pouquinho disso aí, né? Por favor, traz um saquinho aí pra mim, uma coisa pouquinha, né? Uns 50 quilos dessa erva, dá que eu não vou te encontrar nunca mais, né? Tem que me garantir. Era um cara muito gente boa, cara. Então, voltando à nossa matéria, falando que o índio não integrado, ele tem que ter essas características de tribo indígena. Ele tem que ser um índio de fato e de direito. Não vale o índio que está aqui andando de celular, dirigindo carro, não, isso aí não vale. Tem que ser o índio natural, verdadeiro, né? Que está ali peladão o dia inteiro, caçando para comer, pescando para sobreviver. Esse é o índio que é um índio não integrado. E caso aconteça, o artigo 59 do Estatuto do Índio dá uma proteção maior e vai ter uma pena aumentando, vai ter um aumento de pena nesse caso, ou seja, causará um aumento de até 1/3 se o índio não for integrado. Anote esse destaque, porque isso é muito importante para vocês. Isso nos leva também a um ponto muito interessante da nossa aula. Como nós vamos tipificar, aproveitando que falamos do índio, o crime contra uma autoridade? Vamos pegar aqui o presidente da República. Se for um presidente da República, se for um presidente do Senado Federal, se for um presidente da Câmara dos Deputados e se for um presidente do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabiam que a Lei 14.197, do dia 1º de setembro de 2021, revogou aquela antiga Lei 7.170, do dia 14 de dezembro de 1983. É aquela que nós conhecíamos como a Lei de Segurança Nacional. Ela não existe mais. Ela foi revogada pela força da Lei 14.197. Anote aí. Lei 14.197, 1º de setembro de 2021. Ela revogou a Lei de Segurança Nacional. E com a revogação da Lei de Segurança Nacional, se acontecer um atentado contra o presidente da República, contra um presidente do Senado, contra o presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do Supremo Tribunal Federal, o artigo que você tem que marcar na sua resposta é o crime comum, homicídio comum, artigo 121 do Código Penal Brasileiro, homicídio, crime comum. Então, note, hoje, um crime contra um índio não integrado ficou maior do que um crime contra um presidente. Por tudo isso por conta do quê? Da Lei 14.197, que ela revogou a Lei de Segurança Nacional. Com isso, tivemos 2 destaques para iniciar, né, nossa aula de homicídio. Então, pessoal, vamos estudar acadêmicas. Prestem bastante atenção. Anote esses dados importantes que foi falado na nossa aula de hoje, para que você não seja pego de surpresa na prova, no seu teste, pela banca examinadora. Falamos aqui de assuntos importantíssimos, definição legal do homicídio. Falamos aqui do sujeito ativo e sujeito passivo do homicídio. Falamos que se trata de crime bicomum.
são detalhes importantíssimos. Artigo 59 do Estatuto do Índio, índio não integrado, vai ter um aumento de pena de até 1/3. Olha a importância disso, pessoal. Essas questões costumam ser cobradas em prova, porque é o seu diferencial. E fique atento com a mudança da lei, Lei 14.197, 1º de setembro de 2021, uma lei nova. Pode cair na sua prova. Ela revogou a Lei de Segurança Nacional, a 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Olha a pergunta boa de prova, hein? Hoje, se eu sofrer um homicídio contra o presidente da República, contra um presidente do Senado, contra um presidente da Câmara dos Deputados, contra um presidente do Supremo Tribunal Federal, vai estar lá a questão A, B, C, D, com aquelas pegadinhas conhecidas, você vai marcar lá, com toda certeza, artigo 121, homicídio comum. Dito isso, encerramos aqui a nossa primeira parte de homicídio. Espero vocês na nossa segunda aula. Muito obrigado pela presença. Dá aquela força no canal, ativa o sininho, faça a sua inscrição e vá estudando durante todo o seu dia aí essa aula importantíssima. Marque esses pontos que eu já te avisei. É o que vai cair na sua prova. Definição legal de homicídio. Trata-se de um crime bicomum. Artigo 59 sobre o índio não integrado. Preste atenção na pegadinha da prova. O índio tem que ser índio não integrado. A mudança da Lei de Segurança Nacional foi revogada. Preste atenção nesses detalhes. Estamos juntos, meus queridos. Acadêmicos, acadêmicas, a jornada é difícil, mas não é impossível.